Eu sei que o bonde já passou, que a história já foi contada, que já foi repercutida e tudo mais, mas eu queria dar uma pincelada sobre isso, sem expor ninguém. Vocês sabem que aqui no canal a gente meio que está criando uma política de, ao invés de expor quem, na nossa visão, na minha visão, está ensinando errado, e gerar likes em cima disso, em cima da exposição, em cima do react, porque na minha opinião, sendo bem sério, salvos os canais que se propõem somente a isso, né? Mas assim, quem cria o seu conteúdo debaixo de muito react, né? Acima de tudo, react sobre aquilo que está errado e tudo mais, é porque não tem conteúdo próprio para falar. Então, eu acho muito mais ético a gente não expor e ensinar certo, ao invés de só bater em quem está ensinando errado. E esse tema, esse título aqui que você está vendo aqui embaixo, ele assim ganhou uma repercussão, né, nesses últimos meses, com algumas declarações que foram feitas em alguns podcasts. Cara, eu acho assim, e tudo que eu vou falar aqui é opinião, tá? Daqui pra frente é opinião. Você pode discordar ou não, e aqui embaixo você tem um espaço de comentários para você expor aquilo que você pensa a respeito do assunto. É, com civilidade, né, sendo civilizados. Cara, parece que falta problema, né? Parece que assim, falta problema e a gente precisa criar alguns problemas pra gente se preocupar porque tá faltando problema. Sabe, eu tinha um dado estatístico que eu acabei perdendo, mas eu lembro algumas coisas aqui de cabeça. Existe um índice muito alto de homicídios entre a comunidade negra, entre a comunidade LGBT, entre as minorias que hoje não são apresentadas, né? E movimentos ou pessoas que dizem defender essas minorias trazem para a discussão pautas que, desculpa, não vão ajudar a reduzir o índice de homicídio entre essas classes minoritárias. Por exemplo, eu não vejo como é que você chega em um lugar recheado de pessoas, homens, mulheres e todo tipo de gente, e falar boa noite a todos. Eu não sei como é que isso vai fazer com que esses índices de criminalidade entre essas minorias ele diminua. Sinceramente. Sabe, a gente vai se perdendo e conforme o tempo vai passando e as coisas vão se revelando, você percebe que não existe o interesse daqueles que dizem defender as classes minoritárias de realmente defender classes minoritárias, de realmente defender a inclusão. Na verdade, isso não existe. O que existe é uma agenda ideológica que, se algum fato contribui para o avanço dessa agenda, eu abordo, senão não. Senão não. E aí você vê a palavra que hoje está em alta, né, que é a militância. E sabe, eu não sou contra essa palavra. Eu, inclusive, sou um militante. Paulo diz que a carne milita contra o espírito. Então eu, espiritualmente, estou a todos os momentos militando contra a minha própria carne. Essa é a minha militância. Porém, cara, existe hoje um apreço por encontrar problema onde não tem, em prestar um desserviço. A atitude do governador Tarcísio, né, de pegar o martelo, foi visto como machismo tóxico, e a gente até se perde nos ismos, né, que as pessoas colocam, que muitos deles não têm fundamentação científica nenhuma para isso, sabe? Você vê a onda assim, de um feminismo extremo que mais prejudica as mulheres do que ajuda, e isso, obviamente, a bolha, o nicho cristão, não vai deixar de ser influenciado por conta disso, né? Eu achei muito legal, ontem o pastor Rodrigo Silva estava com a Fabi Bertotti, que é jornalista, pela 50ª vez no Inteligência Limitada. E ele falou muito sobre como que as pessoas ao longo do tempo foram deixando a história do Evangelho
mais palatável, né? Porque assim, se você pegar o Evangelho, gente, o Evangelho é uma história imperfeita, cara. O Evangelho é uma história que não vende. O Evangelho é a história de um Deus que se fez homem, morreu no nosso lugar e morreu da pior maneira possível, porque naquele contexto a morte de cruz ela era vergonhosa. Um Deus que a primeira cama dele foi no lugar, o mesmo lugar onde o cavalo come. Foi-lhe dada uma coroa de espinhos. Sabe, então assim, a história do Evangelho é muito perfeita, ela tem muitos buracos, né, muitos asteriscos. E as pessoas ao longo do tempo foram assim deixando a história mais bonitinha. E aí o Rodrigo trouxe um exemplo assim de imaginação muito legal. Se você chega numa universidade hoje, totalmente assim, com uma cosmovisão muito bem estabelecida, né? Então tudo que acontece passa por essa cosmovisão. Então você chega e fala, ó, Jesus morreu na cruz, né? Ele foi Deus também e morreu pelos seus pecados. Você vai ser execrado, vão zombar de você agora. Se você chega e fala que Jesus foi um mártir, que deu a sua vida para lutar contra a opressão do sistema, você é aplaudido simplesmente por uma melhor escolha das suas palavras, né? E muitas das palavras nem são verdades. Então hoje a gente está com a cabeça muito para um lado e a gente leva isso para lugares que não tem que ser levados. Sabe, a música Alvo Mais Canével é uma música linda, cara, que assim, é uma música, existem músicas que elas são para um determinado contexto. E existem músicas que são para todos os contextos, elas são geradas e elas permeiam gerações. Graça Excelsa, Porque Ele Vive, outras músicas aqui, as músicas do Diante do Trono, por exemplo, Preciso de Ti e Águas Purificadoras. E Alvo Mais que a Neve, ela se encaixa nisso e ela é bíblica. Ela é bíblica. O sangue de Jesus nos limpa de tal maneira que a gente se torna mais branca. As nossas vestes se tornam mais brancas do que a neve. Isso não é racismo, gente. Pelo amor de... Eita, até derrubou o microfone aqui. Tão indignado que eu fiquei. Isso não é racismo, gente. Pelo amor de Deus. Faça-me um favor. Que usemos a nossa posição de relevância espiritual para proclamar o Evangelho, não para deflagrar problema onde não tem. A gente é especialista em só ficar deflagrando os problemas que existem, né? Ao invés de nos apresentarmos como resposta aos problemas do mundo, como igreja. Isso é uma igreja saudável. A gente ainda tem que ficar criando problema onde não existe. E assim, falar que música tal é racista é um desconhecimento, é um desserviço, é uma exposição ao ridículo assim, gigantesca, sabe? É muita falta do que fazer. Essa é a grande verdade. É falta do que fazer. É que eu não estou falando, não estou expondo o caráter de ninguém. Estou falando desse ato, desse acontecimento específico, né? Dizer que o nosso general é Cristo é uma alusão à ditadura. Pelo amor de Deus. Por favor, gente. Existem problemas muito maiores para a gente se preocupar, que demandam muito mais a nossa energia. Falta de paternidade, falta de amor entre as pessoas, a visão errada que as pessoas têm acerca de igreja por causa dos diversos escândalos que acontecem aqui no Brasil, a gente tem que restaurar. A nossa falta de entendimento sobre a real essência da adoração, aquilo que Deus quer, misericórdia, não sacrifício, sabe? A gente voltar para Existem tantas coisas para a gente se preocupar, para ocupar o nosso tempo, que eu vejo gente querendo militar em cima de coisas que, cara, não devem ser militadas, sabe? Falta de maturidade hoje por parte da igreja é algo que prejudica muito o avanço do evangelho. E quanto mais maduro a gente se torna, mais nós discernimos sobre quais os combates que nós devemos ou não fazer parte. Paulo escreve, eu combati o bom combate. Isso significa que existem combates que não valem a pena. E sabe, desculpa, esse combate não vale a pena. Não é você retirar uma música de uma coletânea de hinos que aparentemente é uma música racista, que vai fazer com que esses índices de morte entre os negros, entre os homossexuais, entre os travestis, eles sejam diminuídos. Pelo amor de Deus, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Pelo contrário, existem muitas pessoas
que podem ser salvas, cara, de talvez uma criminalidade por causa de uma música como essa. Entende? Assim, eu acho bizarro como a gente gosta de encontrar problema onde não tem. O que você acha? Quero te ouvir, o que você tem a dizer. Se quiser comentar aqui, e aquele ritual, né? Você já sabe de sempre, deixar o like e tudo mais. Não vou perder tempo com isso, porque você já é rato de internet, sabe o que tem que fazer. Gente, um abraço, prometo ser mais constante na gravação de vídeos, na produção de conteúdo aqui pro canal. E a gente se vê no próximo vídeo.